do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia. Ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Levantou-se o povo todo aquele dia, e à noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu teve 10 cômeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavah, ou quando ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. De Kibroth Hattaavah partiu o povo para Hazeroth, e ali ficou. Vamos à presença do Senhor mais uma vez, oração. Senhor, nós te damos graças mais uma vez por tua palavra. E buscamos no Senhor a verdade do teu Evangelho nas letras da tua palavra na antiga aliança. Ilumina os nossos olhos, Senhor, como o Senhor fez com os discípulos do caminho de Emaús. Desvira os nossos olhos, para que possamos contemplar e compreender a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. O que leva alguém a acreditar ou a imaginar que ele merece ou é digno de alguma coisa mais do que aquilo que ele tem recebido? O que leva alguém a pensar que aquilo que ele tem ou aquilo que ele tem recebido não é o suficiente para ele, ou mesmo ele não pode ter paz no coração porque precisa e acha que aquilo que tem recebido não é suficiente para a sua vida? Certamente a nossa alma e o nosso coração, ele lida com essas questões em todos os níveis, seja trabalho, seja recursos, né? Seja estudo. Nós sempre lidamos com essa tensão. Até onde eu devo ir? Até onde o meu empenho pelas coisas desse mundo deve acontecer? E onde isso já se torna pecado? E quando busca mais do que isso se torna pecado? Como que o meu coração deve lidar com essas coisas? O que leva o indivíduo, e aqui eu vou usar uma categoria de trabalho, pessoas, mas nada contra essas pessoas, mas parece que o que leva um taxista, por exemplo, a um indivíduo que você, quando era jovem e cheguei na cidade do estado de Belém, na capital, vivia a minha vida toda no interior, raramente ia à capital. Então, uma vez peguei um táxi para a casa do meu avô, e o taxista fez um caminho mais longo possível e imaginável. Eu não conhecia, não sabia o endereço. E aí, quando eu cheguei lá, ele me enganou, o caminho era muito rápido. O que leva o indivíduo a acreditar que, porque eu sou um passageiro, então eu tenho mais recurso que ele, e ele tem direito de ter alguma coisa que é minha, que é meu, fazendo aquilo que não é coerente e correto? O que leva o indivíduo a pensar que ele tem direito de adquirir ou de ter alguma coisa do outro, ou não está satisfeito com a rota correta para conduzir o indivíduo até o destino? Por que R$10 a mais vai ser tão importante para ele? Por que R$15 a mais numa rota vai ser mais importante para ele?
O que está no coração da pessoa? Certamente, esse é o tema que nós estamos trabalhando no capítulo 11, vai entrar pelo capítulo 12, Números. O descontentamento, a insatisfação com aquilo que Deus tem dado e concedido. E nós temos dificuldade com aquilo que é do outro, com aquilo que pertence ao outro. E nós temos dificuldade em aceitar que o outro tem mais do que eu, e consequentemente o meu coração começa então a pensar, ele tem mais e ele trabalha menos do que eu trabalho muito. O que faz um empregado dizer do seu patrão, ora, ele vai para a Europa e eu vou de ônibus para casa? O que faz o empregado dizer no seu coração isso? Ele dizer, ora, ele tem muito, eu não tenho nada. O que está no coração do indivíduo quando essas coisas acontecem? Senão, o descontentamento com aquilo que Deus nos tem concedido, com a sorte que nos foi dada nessa terra, com a parte que nos cabe nessa terra. Nem todos ganharam terra igual na divisão da terra prometida. Deus distribuiu de acordo com a sua soberania. Cada um ficou no lugar que ele determinou. A história que nós estamos lendo é o desfecho daquilo que começou nos primeiros versos do capítulo 11. Só para retomarmos aqui o conteúdo desse assunto, veja, por favor, verso 1 do capítulo 11. Queixou-se o povo de sua sorte. E veja, queixou-se o povo de sua sorte, isto é, entenda, daquilo que foi dado a eles. Aos ouvidos do Senhor, ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira. E o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu a extremidade do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Veja, e aqui o foco é o desejo. Entende? Aqui já não é mais necessidade, é desejo. Então ele diz, olha, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo. Se você lembrar desse termo, volte comigo para o verso 31 e você vai ver como a linguagem exatamente é essa, não é? Ou melhor, no 34 ele vai explicar, pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Hattaavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. Entende? Então, o desejo da comida dos egípcios. Então, aquele populacho, voltemos lá para o texto, por favor, do verso 4, teve grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que o filho de Israel, os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. É impressionante, eles eram escravos, comiam de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. O problema deles não era com a falta de comida, era com o menu. Eu não estou satisfeito com esse menu. O problema deles não era com a comida, porque tinha maná. O problema era o menu. Essa comida não é tão requintada quanto a comida do Egito. Nós desejamos a comida do Egito. O desejo passa a ser a questão. Entenda, se você não precisa abrir a escritura, você vai lembrar da estrutura que foi trazida domingo passado à memória. O livro de Levítico é o centro do Pentateuco. E o povo parte do Egito, em Êxodo, e é liberto no capítulo 14 e 15, quando eles atravessam o Mar Vermelho.
não é? Eles ali então atravessam o Mar Vermelho ao final desse processo. Eles começam então na caminhada pelo deserto a partir desse momento. Agora veja, logo em seguida, no capítulo 16, eles começam a murmurar, porque faltava água e faltava comida. Agora, eles passam um ano ali no Sinai e continuam a caminhada para a Terra Prometida. Esse período aí é o período levítico, porque Deus marcou para se encontrar com eles. Eles passaram um ano e agora vão partir para a Terra Prometida. Logo na caminhada, ele sai no capítulo 10, no capítulo 11 começa a murmuração, só que agora não é mais porque falta comida e falta água, agora é o menu. Nós não estamos satisfeitos com feijão com arroz. Esse é o maior engano que Satanás coloca no coração do homem. Esse é o maior engano que Satanás coloca no coração do homem. A sensação de que nós desejamos e necessitamos de alguma coisa. Que nós temos necessidade de alguma coisa. Perceba que quando Cristo foi tentado no deserto, lá em Lucas capítulo 4, 40 dias sem comer e beber, ele tinha necessidade de comer. E veja que a tentação ela vem exatamente no campo da necessidade. Ele entra quando eu preciso. John Owen diz que tentação é o encontro da minha necessidade, da minha inclinação com a possibilidade de satisfazer a minha necessidade e a minha inclinação. Esse encontro é o que se chama de tentação. Aqui Jesus então é tentado, ali naquele momento Satanás diz: olha, transforma essas pedras em pão, porque você tem necessidade de comida. E exatamente aqui onde entra o princípio, veja, o que ele vai dizer para Cristo é: você de fato tem necessidade, há quanto tempo você não come? E é assim que funciona a tentação. Preste atenção como isso se multiplica. Um homem casado, ele não se sente satisfeito com a sua esposa, ele põe no coração que ele deseja e precisa experimentar outra coisa. O indivíduo solteiro põe na cabeça que precisa casar. E ele põe, eu preciso. E a cabeça dele, ele diz: eu necessito disso. Ele não vai buscar os meios que Deus estabeleceu. A necessidade é que guia o coração dele. O que acontece? Ele cai em qualquer armadilha para poder constituir família. Agora veja outras áreas. Inclinações pecaminosas. Na área, seja relacionada a trabalho, sexual. O que Satanás diz? O que se diz? O que ele dirá no meu coração? Rapaz, eu preciso satisfazer isso. Eu tenho esse desejo no meu coração. Se está esse desejo aqui, é para ser satisfeito. Se eu estou com ele no meu coração, é porque tem que ser realizado. Interessante que a escolha de Moisés nos termos são extraordinários. Eles desejaram a comida do Egito. Eles não estavam satisfeitos com o maná que desceu do céu. O que é exatamente que você necessita? Lembre-se de Jesus Cristo no jardim do Getsemane. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas contudo seja feita a tua vontade. Não vou satisfazer, eu só tenho uma satisfação na minha alma: fazer a vontade
de Deus. Eu só tenho um prazer na minha alma. Ele disse isso aos apóstolos, aos discípulos, a mulher samaritana em João 4, quando eles, sem comer algum tempo, saem em busca de alimento, trazem comida e dizem: Senhor, trouxemos comida. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. Isto é disso que eu me alimento. É isso que mata os desejos do meu coração. É isso que satisfaz a minha alma, fazer a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus e quando o próprio Deus já não é satisfação para a minha alma, meu coração se abre para satisfazer o seu desejo com aquilo que Ele proclama que é desejo. E o que é que você deseja? Eu desejo riqueza. Então, você vai viver para esse fim. Ora, o homem diz assim: eu desejo uma outra mulher. O homem vai dizer, então ele trabalha para satisfazer o seu desejo. Ele não vai fazer o meio e o modo que Deus determinou para cumprir esse propósito. Ele vai estabelecer o seu próprio padrão, que é o pecado. O desejo é a insatisfação com aquilo que Deus nos tem dado. Ora, se Deus nos deu a solteirice, se estejamos satisfeitos com ela. Se Deus nos deu uma esposa, estejamos satisfeitos com ela. O problema não é ter ou não ter, o problema é não estar satisfeito com aquilo que me foi dado. O problema não é ter arroz e feijão ou ter um banquete na minha mesa. Esse não é o problema. O problema é eu não estou satisfeito com o que eu tenho. Então preste atenção se não é assim. Deus dá o desejo que você quer. Deus vai te dar o que você quer. E nesse caso é juízo. Nem tudo que Deus dá ao povo é bênção. Porque quando Ele dá aquilo que nós desejamos para satisfazer a nossa carne, é juízo. Quando Ele dá para satisfazer a nossa alma, é grande bênção. Vocês querem comida? Então eu vou dar comida para vocês. Eu vou dar muita comida para vocês. Mas eu vou dar muita comida para vocês. Que vai sair pelo nariz. Porque a eternidade de comida para satisfazer meu estômago por algum tempo. Depois eu tenho fome. Não poderá satisfazer minha alma para sempre. O texto, volte comigo por favor, o mesmo texto no capítulo 11, verso 6 e 7, diz assim: agora porém seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Perceba como a questão é na alma. Veja, a nossa alma está seca, está faminta. E a única coisa que nós temos é o maná. A satisfação aqui não é da alma. E nós só temos esse maná. Nós só temos essa casa. Só tenho essa esposa. Só tenho esse trabalho. Eu só tenho esse menu. Só tenho isso. Meu coração não está satisfeito. Era o maná como semente de coentro, e a sua aparência semelhante à de bidélio. Veja, parecia uma pedra preciosa. Porque o que vem das mãos do Senhor é bom. A sorte que me foi dada, se vem das mãos do Senhor, é bom.
espalhava-se o povo e colhia, e moinhos o moía, ou no grau pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos, o seu sabor era como de bolos amassados com azeite. Quando de noite descia o orvalho sobre o arraial, sobre este também caía o maná. Sobre este também caía o maná. O maná cai com o orvalho nos lembra o amanhecer nos lembra de modo tão claro que as misericórdias do Senhor se renovaram e nós temos o sustento para aquele dia. Para aquele dia o Senhor nos deu o sustento. Agora, a angústia do coração deles, por favor, não é? Essa é a expressão do texto, por favor, no verso especificamente na sequência, depois do verso 16, quando ele passa a juntar os homens para receber o Espírito, como o texto vai descrever. Ele diz assim, a partir do versículo 23, porém o Senhor respondeu a Moisés, ter se encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verás se cumpriu ou não a minha palavra. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou ali 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Veja, o Senhor envia o seu Espírito e eles passam a profetizar. Quando Moisés reclama, dizendo também, não tenho com quem compartilhar esse trabalho, e é muito trabalho para mim, o Senhor envia o seu Espírito a eles. Agora, o Senhor manda o seu Espírito também, só que na forma de juízo. Interessante, no verso 31 diz, então soprou um vento. E a palavra hebraica para vento é a mesma palavra para Espírito. No texto hebraico, você não tem como diferenciar literalmente um do outro. Aqui ele está dizendo, Deus enviou o Espírito sobre eles. Deus enviou também codornizes do mar. Deus enviou um vento que trouxe as codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia. Você imagina o caminho de um dia, você caminhar um dia e ter codornizes pelo chão por onde você passar. O Senhor envia o seu Espírito e o Senhor envia o juízo sobre o seu povo. Quando o seu povo não tem satisfação nele e não há contentamento no seu coração. Quando passamos a murmurar daquilo que temos. Alguém poderia dizer, foi chuva de bênção, tanta comida. Às vezes uma mesa farta não significa chuva de bênção. Se você não comer apenas para satisfazer o seu corpo naquele momento, se você quiser comer para destruir sua vida e comer tudo que está sobre a mesa, não é a quantidade que vai satisfazer você. O seu coração se enche somente em ver a quantidade de alimento. Muita comida. Não são as oportunidades muitas de emprego que é sinal de bênção do Senhor. Pode ser juízo do Senhor. Não é a quantidade de oportunidades que você tem que representa a bênção da parte de Deus. Se você não usá-las da forma como Deus nos ensinou. O que foi que ele fez com o maná em Êxodo 16? Caiu o maná o suficiente para aquele dia. Só na sexta-feira caiu o suficiente para ser colhido no sábado. Caiu muito. E eles partiram para comer, para satisfazer a alma.
se você vai satisfazer a alma com comida, com trabalho, com bens, com relacionamento. Não existe nada que lhe satisfaça. Não há limite para isso. Não há limite para isso. Então nós tomamos decisões com base nas perspectivas que nós temos. Então nós vamos avançar no nosso trabalho. Então o meu trabalho, eu vou ficar cada vez mais rico e vou deixar minha família de lado. Eu vou abandonar o meu cuidado na minha casa. Ora, Deus já não me deu o suficiente. Para que eu vou ganhar o mundo todo se eu quero perder minha alma? Então o Senhor Jesus expressa exatamente isso. Ora, de que adianta você ganhar o mundo se perder a sua alma? Onde está o limite disso? Você não está satisfeito com ter o sustento da sua casa, e trabalhar com dignidade, e trabalhar duro, e botar seus filhos, e dar aos seus filhos dignidade, mas as oportunidades se avançam, se apresentam a nós. As oportunidades se apresentam e nem sempre elas são bênçãos. Deixa eu dar um exemplo para vocês prático disso. Você pega um guarda corrupto no dia que você está sem carteira, e o guarda diz assim: se você me der um pouco, eu libero. Você olha que bênção. Não foi uma oportunidade? Não foi um grande livramento? Não foi. Era uma tentação. E você falhou. Era uma tentação. E você falhou. O que me impressiona nesse texto é que a carne estava caindo. Eles já estavam colocando a carne nos dentes. Porque o que satisfaz a nossa alma não é o que se come com a boca, é o que se come pela fé. Porque o que satisfaz o nosso coração não é o que se come pela boca, mas pela fé. Nós comemos o pão e o vinho. Ele nos nutre, não porque é muito, nem porque é pouco, mas porque é comido pela fé. Nós teremos muitas coisas e oportunidades nessa vida, mas todas elas não significam que devemos acatá-las, porque é uma prioridade na minha alma, e a prioridade é a glória de Deus. Pode-se resumir isso falando como a relação entre Maria e Marta. Não fazer como uma determinada professora de um dos filhos meus, em uma determinada escola, disse: esse texto aqui ensina que podemos adorar a Deus de duas maneiras, ou cuidando das coisas da casa, ou sentado aos pés de Cristo. Podia usar qualquer outro texto. Esse texto fala exatamente o contrário. Jesus repreende Marta porque faz isso. Entre sentar-se aos pés de Cristo e a mesa, sentar-se aos pés de Cristo é a melhor comida.
E Jesus repreende Marta, dizendo: Marta, Marta, andas preocupados com tantas coisas. São tantas as tuas preocupações. Só uma coisa importa: me conhecer, saber quem eu sou, e todas as outras coisas me serão acrescentadas. O derramar do Espírito nunca vai ser declarado como pecado, mas derramar de codornizes, de comida sobre a mesa, de trabalho fora de hora, madrugadas e madrugadas, eu não tenho tempo para nada, isso não pode ser contado como bênção. Quando o meu tempo e o uso dele não glorifica a Deus. Quando deixamos de vir à casa do Senhor para trabalhar, quando podemos não trabalhar, nós preferimos satisfazer a nossa alma com outra coisa. Aquele lugar foi tomado por praga. Os comentaristas eles vão elaborar em cima disso, né? Levantou-se o povo todo aquele dia e noite, outro dia, e recolheu. Você imagina, veja, uma noite, um dia e o outro dia, eles passaram o tempo todo recolhendo. Então é chuva de bênção. E o texto diz: antes que a carne entrasse nos seus dentes, antes que ela entrasse, ou seja, entre os seus dentes elas estavam ainda, antes que fosse mastigada, a ira do Senhor se acendeu. Imagina que aquela carne foi contaminada por toda sorte de bactéria, e eles passaram muito mal, morreram muitos, porque a satisfação da carne mata, mas a do Espírito vivifica. A bactéria tomou conta. Uma grande praga, diz o texto. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibrot Hatava. E a palavra hebraica era explicada na sequência. Porquanto ali enterraram é Kibrot. O povo que teve o desejo é a palavra seguinte, Hatava. Isto é, eles foram, aquele lugar se chamou o lugar de enterro daqueles que desejam. E não desejam a palavra, estar com o Senhor, andar com o Senhor, mas desejam as coisas desse mundo. Como Demas, diz o apóstolo Paulo, ele preferiu as coisas desse século. Ele preferiu as coisas desse mundo. Ele escolheu as coisas desse mundo. E foi destruído. O nosso texto diz aqui que eles foram enterrados ali, aqueles que pecaram contra o Senhor. O nosso catecismo maior, irmãos, especificamente quando trata acerca do 10º mandamento, né? E quando o 10º mandamento é: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, a pergunta 146 do catecismo maior, nem o seu boi, nem sua serva, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. O princípio desse mandamento ele diz o texto, né, usado no catecismo,
Os deveres exigidos do 10º mandamento são um contentamento pleno com a nossa condição particular e uma disposição amorosa de toda a alma para com o nosso próximo, de modo que todas as nossas intenções e sentimentos para com ele tendam a cooperar para todo o seu bem. Eu estou satisfeito com aquilo que Deus me deu. E eu zelo por aquilo que Deus deu ao outro. Seja mais ou seja menos. Seja maior ou seja menor. Deus deu. Essa é a sorte. Eu estou feliz com o que Deus me deu. E Erasmo Rosa, comentando o breve catecismo maior, ele mostra um ponto interessante. Ele diz assim: por que os comunistas se opõem particularmente ao 10º mandamento? Interessante. Essa semana eu estava relendo a obra de Hermann Bavinck sobre a filosofia da revelação. E no primeiro capítulo dessa obra, ele faz uma discussão sobre o conceito entre revelação e o conceito marxista. E ele cita um filósofo chamado Strauss, que diz o seguinte: que o último inimigo a ser vencido é o conceito de um mundo que virá. Isto é, esse é o último inimigo que a sociedade precisa vencer. Um mundo vindouro. A ideia da esperança. A ideia de um lugar melhor. Esse é o último inimigo a ser vencido. Não sei se vocês lembram disso. Um discurso específico feito pelo ex-presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Um dia ele fez esse discurso, está registrado isso no YouTube. Isso não é invenção, eu ouvi esse discurso. Ele disse: a igreja crê no mundo melhor para os pobres, mas nós não queremos um mundo melhor no futuro para os pobres, nós queremos agora. Que filosofia é essa? O último inimigo a ser vencido é a ideia de um mundo melhor, da eternidade, dos céus, do paraíso. Esse inimigo tem que ser vencido. Gerhard Ross, comentando isso, diz o seguinte: os comunistas se opõem ao 10º mandamento com o slogan: a religião é o ópio do povo. Isto é, o comunismo alega que o cristianismo, com seus mandamentos e declarações similares da palavra de Deus, ensina que o povo tem o dever de ser paciente e contentar-se com sua situação de vida, ao passo que o comunismo faria as pessoas melhorarem as condições de vida para revolução violenta pelos pobres, tomando as riquezas dos ricos. De acordo com o cristianismo, o contentamento é uma virtude. Segundo a doutrina comunista, é um vício, é um pecado. Essa é a nossa distinção. É por isso que um cristão autêntico não pode se filiar ao Partido Comunista ou pensar como um comunista, porque o coração dele não está nas coisas de Deus, mas em um mundo melhor. E veja, ele diz assim: você está contente com isso? Eu luto porque eu sou justo. O rico tem o que tem, isso é injustiça. Nós dizemos: essa foi a sorte que Deus deu. Se é injusto, Deus tratará. E a justiça, como tem feito, graças a Deus, está nos dando ideia de que é possível punir aqueles que enriquecem de maneira injusta. Sim, nós podemos nos opor a toda a prática de injustiça, mas o nosso coração está satisfeito com aquilo que nós temos. Você está satisfeito com o que você tem?
você deseja melhorar? É porque você está insatisfeito ou porque você quer dar condições para a sua família? Ora, a doutrina do contentamento, ela não leva o indivíduo a ficar sentado esperando a comida na boca, porque isso também é pecado. A doutrina do contentamento, ela ensina que o meio pelo qual nós podemos crescer na vida é por meio do trabalho, não da desonestidade. E nós estamos satisfeitos com isso. Perceba, nem todos, preste atenção nisso, você pode trabalhar muito, até menos que o outro, e o outro pode ter mais do que você. Veja, a sua pobreza ou a sua falta de riqueza não pode estar fundamentada na injustiça, porque você vai dizer, olha, Deus deu muito a esse indivíduo que trabalha, e eu que trabalho mais do que ele. O que é que eu estou dizendo? Deus é injusto. Senhor, eu estou satisfeito com aquilo que tu tem me dado, e nós vamos trabalhar, nós vamos crescer, não simplesmente para possuirmos e satisfazermos as nossas almas nesse mundo, porque a nossa satisfação está em Ti. Como Paulo, vamos dizer, eu aprendi a viver na fartura e aprendi a viver na necessidade, porque o que me fortalece é o Senhor. O que o Senhor está nos ensinando, então? Que o nosso coração não deve ser colocado nessas coisas, porque elas não foram feitas para satisfazer a nossa alma. Ainda lembrando as palavras de Charlotte, que comenta sobre o ser de Deus, quando fala dos atributos de Deus, ele diz, nós somos feitos alma vivente, e Deus é Espírito. Só Ele foi feito para satisfazer a nossa alma. Nada nessa terra pode satisfazer a nossa alma. Então os desejos do teu coração, contrário à vontade de Deus, mas é desejo, e você deseja aquilo, você vai fazer o que Cristo nos ensinou. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É nela que eu encontro satisfação. É nela que eu encontro satisfação. Esse é um princípio que nos ajuda a entender. Thomas Boston, concluindo esse texto, ele diz assim, uma coisa que nós devemos ter na nossa vida é um pleno contentamento com a nossa condição. Um pleno contentamento com a nossa condição. Nós devemos, então, segundo ele, de coração renunciar à nossa própria vontade, dizendo como padrão de contentamento, não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Esse é o padrão do contentamento. Esse é um princípio. Nós não devemos determinar que tipo de sorte nós devemos ter para o nosso conforto nessa vida. Nós acreditamos que nós merecemos determinadas coisas e nós trabalhamos para isso, e nós achamos que é isso que nós desejamos, e quando não temos aquilo que nós colocamos como alvo, nós começamos a dizer, Deus não nos dá de acordo com o nosso trabalho. Isso é injusto. Nós não precisamos ser como crianças que se comportam em supermercado. Quando o pai não dá a eles aquilo que eles pedem, eles se jogam no chão. O que eles colocam nos olhos, eles querem. E é isso que os pais precisam ensinar aos filhos. E vocês, crianças, precisam aprender isso desde cedo. Desde cedo. Você não pode querer tudo aquilo que você olha. Não é porque você botou o olho no brinquedo que é seu.
Não é porque você olhou para alguma coisa que você não tem, você tem de ter. Você tem que estar satisfeito com aquilo que o seu pai tem lhe dado, com aquilo que os seus pais têm providenciado para vocês. O que você tem é a bondade do Senhor. Esses são princípios claros, irmãos. Interessante, Raquel tinha um marido, mas ela dizia: eu preciso ter filhos também. Orfa disse: eu preciso de um marido. Perceba, Raquel disse: eu tenho um marido, mas não basta, eu preciso filhos também. Orfa disse: eu vou voltar, porque eu preciso de um marido. Ruth, ela queria ambos, um marido e um filho, mas ela decidiu não seguir os desejos do seu coração. Ela disse: o que eu preciso é de Deus. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. E a partir daí, ela recebeu os dois: o marido, que chama Redentor, e um filho, de onde vem o Salvador do mundo. O filho, de onde vem o Salvador do mundo. Você não determina o que você precisa. Você tem o que Deus te dá. Lembre-se das palavras do domingo passado. A rejeição do maná, como João descreve, é a rejeição de Cristo. Quando nós não aceitamos a providência de Deus, nós não aceitamos a maior de todas as providências. Quando ele disse para Abraão, quando Abraão disse ao seu filho: Deus proverá um substituto. E Deus proveu o seu filho. Quando o nosso coração é insatisfeito, é porque nós não estamos plenos em Cristo Jesus. E Ele é tudo para nós. Quem tem Cristo tem tudo. Lhe falta água. Ele é a água da vida. Lhe falta pão. Ele é o pão que desceu do céu. Lhe falta moradia. Ele foi preparado no lugar onde nós vamos viver. Lhe falta pai e mãe. Ele disse: Deus nunca te abandonará. Se você tem Cristo, o que lhe falta? Todas as coisas nós temos nele. Nosso coração não deve ser guiado pelos nossos desejos, mas pela vontade de Deus. A vontade de Deus enche a nossa alma, os nossos desejos nos matam. Eles nos matam. Eu quero então, diante dessa aplicação direta, eu queria falar diretamente a você que não conhece o Senhor Jesus nessa manhã. E que tem manifestado um coração inquieto com todas as coisas, insatisfeito com tudo aquilo que tem. Tem um emprego, reclama do emprego, tem um trabalho, reclama do trabalho, tem a mulher, reclama da mulher, tem os filhos, reclama dos filhos, reclama da vida, vive a vida insatisfeito. O teu problema não é a tua esposa, não é o teu marido, não são os teus filhos, não é o teu emprego. O teu problema é que você precisa encontrar o único que pode satisfazer a tua alma, e esse é Jesus Cristo. O maná
que caiu do céu. Ele que pode satisfazer a tua alma. Abandone a tua vontade e submeta-se à vontade de Deus. Ele é bom. Quem está no Senhor aprende o que José aprendeu. Vocês intentaram mal a mim, Deus intentou o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora você, que está em Cristo Jesus, que conforto uma verdade como essa, irmãos. Mas que grande pecado nós cometemos, nós que já temos a Cristo Jesus, quando o nosso coração reclama daquilo que nós temos nessa vida, e quando o nosso objetivo é ter mais e mais e mais nessa terra, e quando o nosso sonho não é aprender do Senhor e crescer no conhecimento dele, quando o nosso objetivo é apenas satisfazer a nossa carne e não a nossa alma. Nós temos no Senhor todo bem. Mas a você, irmão, que passa por privação como cristão, que bênção você poder refletir sobre essas coisas nessa manhã. Você que lhe falta alguma coisa nessa vida, ora, Deus fez assim desde o princípio, deu o alimento para o homem e disse: você não pode comer dessa árvore. Ele priva o homem de alguma coisa para entender que o homem precisa só de Deus para satisfazer sua alma. Ele pode viver sem a árvore da conhecimento do bem e do mal. Ele pode viver sem a família, ele pode viver sem trabalho, ele pode viver sem saúde, mas ele não pode viver sem Deus. Deus nos deu tanta coisa, nos privou de outras, para que o nosso olhar esteja nele, o meu sustento vem dele, a minha saúde é dele, a minha vida é para ele, tudo que eu tenho pertence a ele. Essa é a perspectiva de vida cristã. E é isso, irmãos, que nós temos que descansar no nosso coração. As nossas tribulações, lembrem-se daqueles que suprem em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Vamos orar, Senhor. Te damos graças, Senhor, por tua palavra, pelo bem que o Senhor tem feito ao teu povo, por aquele único que pode satisfazer a alma e preencher o vazio do nosso ser, Jesus Cristo, nosso Senhor. Enche-nos, ó Deus, de teu contentamento. Enche nossa alma da tua presença, para que as coisas que nos faltam não nos levem para longe de ti. Deus, faça ansiar estar contigo por toda a eternidade. Nós cremos, Senhor Deus, no nome do Senhor, e cremos na graça presente. Essa é a realidade que nós temos. Esse é o objetivo da nossa vida. Em ti vivemos nessa terra, aguardando o dia que estaremos contigo por toda a eternidade. Da glória do teu nome. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.